Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Tudo certinho por aí, firmes e fortes na nossa caminhada. Então vamos lá. Eu tô passando para dar algumas orientações para vocês na hora de fazer, né, a atividade de português com as crianças, porque tem algumas questões aí que vocês vão precisar, né, saber para poder orientá-los. A primeira questão é do nome próprio, né? Do nome completo. Então, essa questão, deixe que a criança faça sozinha essa questão, do jeitinho que ela souber escrever o nome dela. Peça para ela escrever o nome dela completo. Não dê crachá, né? Não fique soletrando, silabando para ela escrever o nome completo dela. Deixe que ela faça sozinha, para a gente realmente saber aquele que escreve o nome completo, aquele que só escreve o primeiro nome, aquele que escreve o primeiro nome e o segundo nome. Então, assim, para a gente estar realmente verificando, tá bom? Então, o máximo, assim, no mínimo, né, de interferência. Deixa ela fazer sozinha, tá bom? Na segunda questão, são palavrinhas que é para escrever na lista lá, né? Então, eu vou falar para vocês quais serão essas palavrinhas para vocês ditarem para as crianças. Porém, na hora que vocês forem ditar, procurem não silabar a palavra. Na hora que for ditar, dite a palavra inteira, né? Sem ficar pipocando, para que a criança mesma vá buscar na mente dela, na compreensão dela, qual é a letra que faz esse som para eu poder escrever. Porque quando a gente está fazendo atividade no dia a dia, ajudando, ensinando a criança, legal a gente ir fazendo isso e ajudando ela a memorizar, a guardar, a reconhecer esses sons. Então é legal que a gente fale dessa forma, para que ela vá compreendendo. Mas na hora do ditado, a gente não pode fazer essa ênfase, né? Focar na sílaba ou falar bem silabado para ela escrever, porque, né, a gente precisa que ela escreva da forma como ela compreende a palavra, o som. Então, quando vocês forem ditar, fale a palavra inteira. Por exemplo, as palavras que vocês vão ditar pé de moleque, coxinha, canjica, pastel e milho. Então, na hora que vocês forem falar, dita a primeira palavra, né? Pé de moleque. Deixa ela escrever. Depois você passa para a próxima. Coxinha. Se a criança não entender a palavra, você pode repetir a palavra, mas não falar coxinha. Vamos lá. Como é um co? Assim não pode. Então, fale a palavra inteira. Coxinha, para ela escrever. Então, nada de ficar silabando, porque daí vai facilitar para ela. Essa facilidade a gente faz no dia a dia para ajudá-la. Na hora da provinha, na hora, né, de um ditado que a gente precisa verificar a aprendizagem, a gente não faz, certo? Então, pé de moleque, coxinha, canjica, pastel e milho, certo? Na outra questão, que vai falar sobre uma cantiga, na questão 3, vai falar de uma cantiga. Então, você vai cantar com a criança essa cantiga várias vezes, se for necessário, né? E depois vai pedir para ela completar o final dessa cantiga. Então, cante com ela várias vezes, né? Eu vi uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu, bateu asas e voou. Eu vi uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu, bateu asas e voou. Então, cante com ela. Depois você vai pedir para a criança continuar a cantiga da onde parou. Vai ter lá, né? Eu vi uma barata na careca do vovô. Aí ela vai ter que continuar. Vai ter que escrever, né? Assim que ela me viu, bateu asas e voou.
Então, se a criança conseguiu guardar, né, esse trechinho da música, da cantiga, ela vai escrever sozinha, do jeito dela. Se ela não conseguiu guardar, daí você pode ditar para ela. Assim que ela me viu, bateu asas e voou, certo? Aí você dita para ela escrever. Mas é um trechinho pequeno, né? Acho que ela consegue guardar na hora de escrever. Mas antes cante com ela, né? Faça toda uma questão de memorização para elas escreverem depois. Aí na questão 4, também tem uma cantiga do Pai Francisco. Vocês vão cantar essa cantiga, né? Ler com elas várias vezes, se for necessário, escrever junto com elas, cantando. Peça para as crianças irem acompanhando no papel a cantiga. Você vai cantando. Deixa eu pegar aqui o papel. Você vai cantando, ela vai acompanhando, né? Pai Francisco, aí você vai cantando, ela vai acompanhando. Faça isso, né? 1, 2 vezes, cante a música, para depois pedir para a criança circular as palavras que eu vou falar para vocês, tá? Então, elas vão ter que circular as palavras delegado, violão, entrou, boneco, foi e de. Então, fale primeiro uma palavra. Procura aí para mim na cantiga a palavra delegado. Deixa ela procurar. Essa aqui, ela vai e circula, tá? Aí você vai para a próxima. Agora, violão. Deixa ela procurar. Assim vai. Agora você vai circular a palavra entrou. Boneco, foi e de. Só o de. Então, é simples, certo? Aí tem a questão 5, que vai ler uma história inteira uma vez para a criança, que é do Gato de Botas, né? Um conto do Gato de Botas. Vai ler a história inteira para a criança. Depois vai ler novamente e parar num trecho e falar para a criança, agora é sua vez. Agora você vai continuar a história a partir daqui. O que aconteceu depois disso? Ela não vai ter que escrever a história inteira, vai ter que escrever a partir daquele trecho. Eu vou mandar para vocês a história para que vocês possam ler com eles. É um pouquinho grande, tá bom? Mas aí treine com eles, leem uma vez. E depois, na segunda vez, vocês vão ler e vão parar um pedacinho que vai estar lá escrito, pare aqui, na segunda vez que você for ler, para ela continuar a história, tá? Então, aqui tem uma observação. Aqueles que já escrevem, que produzem frase, vão conseguir escrever alguma coisinha, né? No final da história, o que eles entenderam. Agora, vocês já perceberam que no ditado, a criança não conseguiu fazer, já escreveu com dificuldade as palavrinhas, é claro que na hora de fazer esse final da história, ela vai ter dificuldade, ela não vai conseguir. Se ela, né, você já viu que no ditado ela não foi bem, ela não conseguiu escrever nenhuma palavrinha, nem um fonema, então nessa atividade ela não vai conseguir dar continuidade. Tudo bem? Não se apavore, não se desespere, não conseguiu realizar, tá? E aí tem depois as questões que são textos. São textinhos que são para as crianças lerem e interpretarem. São textos um pouquinho, né, extensos, que a criança vai ter que ler e descobrir ali, achar as respostas no texto. Então, é um pouquinho mais complicadinho, principalmente para eles que estão começando, né, estavam começando o processo de alfabetização, da leitura. Então, vai ter muita dificuldade mesmo. Para aqueles que já fazem uma leitura, vão conseguir dar conta, peraí, a garganta tá? Que vão conseguir dar conta, deixem que eles leiam, só oriente, fale, esse textinho tá falando sobre isso, agora você vai ler, tentar responder as perguntinhas. Deixem que eles leiam
e respondam, tá bom? Ah, a criança não conseguiu ler. Se você puder orientá-la, falar do que fala o texto e depois ler a pergunta para ela, tudo bem, mas não é para ler o texto todo na íntegra e explicar várias vezes até você colocar a resposta na cabeça da criança, tá bom? Se ela não consegue ainda fazer a leitura, ela vai ser avaliada dessa forma. Não realiza ainda a leitura, tá? Agora, no caso, a criança que já faz a leitura, ela vai conseguir resolver essa atividade, tá bom? Para que realmente seja a aprendizagem da criança. Porque se o pai lê todos os textos e realmente dá muita ajuda, não vai ser uma avaliação, uma atividade da criança. Vai ter interferência. Então, a gente precisa realmente que ela tente fazer sozinha o que ela conseguir, o que ela consegue de fato. Então, assim, vamos orientar, tá perto durante a realização dessa atividade, esteja perto da criança, vá orientando, faça, o papel do que a gente faria na sala de aula. A gente vai questão por questão, explica e dá a resposta, deixa que ela dê a resposta. Você explica a questão, qual é o objetivo ali daquela atividade e deixa ela fazer, para que realmente seja uma avaliação real, né? E a gente conhece, cada criancinha aí, a gente sabe como elas estavam, quando tudo isso aconteceu. Então, a gente sabe como era o processo de aprendizagem dela. Então, aí chega pra gente, nossa, eu fiz tudo sozinho? Então, vamos ajudar, orientar, mas de uma forma, que não dê a resposta para a criança. Certinho? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí na hora de executar, a avaliação aí, a atividade diagnóstica com as crianças. E é isso. Qualquer dúvida, a gente vai trocando lá no grupo. As dúvidas vão surgir na hora de executar, tá bom? Então, das 7 ao meio-dia, na hora que estiver fazendo e eu estou disponível ali, eu vou estar orientando vocês. Pode ser que depois à tarde, assim, eu não respondo de imediato, até mesmo porque tem outros pais também aí na correria que também precisam de mim lá na outra escola. E lá, por se tratar, das crianças especiais, o trabalho é dobrado. Então, assim, pode ser que à tarde eu não respondo na hora, mas eu vou procurar atender vocês, tá? Então é isso. Um beijão no coração de todos vocês e que tudo passe logo, que tudo isso, seja um aprendizado pra gente. E é isso, conto com vocês e aí estimulando, participando com as crianças em casa. Tudo vai dar certo, Que a gente volte logo e principalmente com saúde. Que a gente passe por isso bem, que a gente volte com uma saúde, tanto física como emocional, porque as crianças também, elas vão voltar, quando voltarem, vão precisar desse acolhimento novamente, e a gente também, a gente tá passando por tudo isso sem entender, nossa, tudo isso, imagina as crianças, tá bom? Não tem esse toque, não, mesmo que a gente volte, não vai ser a mesma coisa. Então, conto com vocês e beijão no coração, tá?